Bom dia, pessoal. Tudo bem? Vou fazer aqui a apresentação do projeto que eu acabei desenvolvendo. Ele se intitula Um debate sobre a estrutura tributária no Brasil, mainstream e heterodoxia. Vou falar um pouquinho aqui do objetivo do trabalho. O objetivo desse trabalho foi o de contrastar o que as diferentes personalidades, como por exemplo economistas, tributaristas, profissionais da área tributária, de estrutura tributária brasileira, têm a dizer sobre os principais problemas tributários que o Brasil tem vivenciado, de acordo com a maior proximidade desses autores ou distanciamento em relação ao mainstream. Aqui, como mainstream, a gente fez a classificação daquelas ideias, daquelas personalidades que estão mais próximas da economia neoclássica. E como economistas heterodoxos, a gente classificou todos aqueles que não se enquadram como economistas ortodoxos, né? Ou seja, economista heterodoxo aqui foi tido como todo aquele que não estava alinhado com a economia neoclássica. Essas aqui foram as grandes temáticas que nós acabamos abordando no nosso projeto. Nós começamos com uma breve retrospectiva dos dados fiscais da economia brasileira. Nós acreditamos que não seria possível ter um entendimento da situação que nós estamos vivenciando adequadamente sem entender o histórico recente das políticas fiscais e das medidas econômicas que foram tomadas nos últimos 20 anos. Então, fizemos por bem retomar os principais pontos feitos durante esses governos e principalmente com foco na questão fiscal, para poder entender de fato como nós estamos atualmente. Após essa breve retrospectiva, nós adentramos em algumas questões, como por exemplo o papel dos incentivos fiscais, a atuação do BNDES, imposto sobre valor agregado e tributação de dividendos. Nós buscamos explorar aqui os pontos dos defensores, dos não defensores, alguns dados utilizados para justificar essas opiniões e fomos classificando, tentando pontuar o que cada autor estava defendendo em relação a cada um desses assuntos. Essa questão de metodologia foi como eu comentei, foi com base nessas personalidades, a gente fez uma classificação das ideias delas como ortodoxas ou heterodoxas, utilizando aquilo que elas escreveram, aquilo que elas disseram em alguns veículos de comunicação. Então, nós utilizamos como fonte algumas notícias escritas em veículos de comunicação, como por exemplo Folha de São Paulo, Valor Econômico, Revista Isto É. Em questão de livros, nós utilizamos o Valor das Ideias, o Manual de Contabilidade Tributária, o livro escrito pela professora da FEA-USP de São Paulo, Laura Carvalho, que é a Valsa Brasileira. Abordamos também alguns ensaios feitos, disponibilizados no site da Fundação Getúlio Vargas, do INSPER. Utilizamos fontes variadas. Esses aqui são alguns exemplos, mas nós também utilizamos, por exemplo, algumas fontes, alguns dados, estudos setoriais disponibilizados pelo Departamento de Pesquisa Econômica do BNDES. Então, com base nessas fontes, nós fizemos algumas resenhas, nós sistematizamos os principais pontos desenvolvidos por cada uma dessas personalidades e posteriormente fizemos esse contraste entre essas duas visões. Em termos de resultado, a gente notou, a gente pontuou o que as principais, alguns pontos de convergência
Em relação ao imposto sobre valor agregado, de guerra fiscal, tributação de dividendos, nós vimos o que os economistas ou essas personalidades concordam, o que elas não concordam, os pontos de conflito entre essas personalidades. Então, em termos técnicos, nós vimos a questão do imposto, da guerra fiscal entre os estados e como isso estava sendo prejudicial em termos de eficiência de alocação econômica. Vimos como o imposto de valor agregado poderia melhorar a produtividade. Destacamos os autores que defenderam esses pontos de vista. O mesmo processo foi feito aqui para tributação de dividendos, né? Algumas questões polêmicas, alguns posicionamentos contrastantes. Um deles, a título de exemplo, é o de que, para que seja possível fazer uma tributação na pessoa física, é preciso primeiro diminuir a tributação da pessoa jurídica, e para isso foi utilizado alguns dados. A gente pega esses dados que nós utilizamos e confrontamos com as outras visões alternativas e, assim, deixando o termo técnico, deixando essas questões técnicas um pouco de lado e focando mais em termos metodológicos, nós notamos que não há puramente uma proposta ortodoxa ou uma proposta heterodoxa. O que nós notamos é que há propostas as mais variadas possíveis, com as mais diversas fundamentações, e que fica muito difícil, né, fazer uma classificação das ideias de acordo com aquele princípio inicial que nós havíamos adotado de classificar um economista ortodoxo como aquele economista neoclássico e o heterodoxo como aquele que é que não é o neoclássico, né, que é outras visões. Em termos de teoria, a gente viu que fica difícil poder afirmar com certeza que determinada teoria está equivocada ou que está adequada. Isso porque essa ideia aqui é do Henri Lakatos, tem um núcleo duro dessa teoria que é formado por proposições teóricas que não podem ser refutáveis, né? E que os dados, essas questões empíricas, seriam capazes apenas de invalidar essas projeções que esse núcleo duro faria, né? Então, às vezes o dado até pode refutar alguma projeção que uma teoria fez, mas isso por si só não inviabiliza a teoria, porque o núcleo duro dessa teoria, essa parte que constitui a teoria, não está passível de ser refutada, porque ela é feita com base em proposições teóricas que não podem ser refutadas. Agradeço a atenção, pessoal, e encontro vocês no Cicusp para tirar eventuais dúvidas que possam ter ficado. Grato pela atenção.